Olá, eu me chamo Larissa Mendes e vou começar introduzindo o nosso trabalho sobre os princípios gerais do direito e como eles são aplicados aqui na região fronteiriça. O objetivo geral desse nosso trabalho é analisar como os princípios gerais do direito são aplicados nas decisões aqui na fronteira, verificando se eles promovem realmente a justiça de uma forma correta e o equilíbrio entre a segurança jurídica e a equidade. A metodologia que a gente adotou foi de caráter teórico e analisando artigos, estudos e livros fundamentados justamente na obra do Roberto Alexi, Norberto Bobbio, Ronald Dworkin e Lênio Streck, além da análise das decisões judiciais e alguns casos concretos aqui da região. O estudo demonstra que princípios gerais do direito atuam como instrumentos de humanização, coerência, otimização e interpretação aqui no sistema jurídico, desde que sejam aplicados com fundamento hermenêutico, evitando o panprincipiologismo que pode esvaziar a sua força normativa. O tema do nosso seminário foi a aplicação dos princípios gerais do direito em decisões judiciais aqui na Tríplice Fronteira, que envolve o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que são os princípios gerais do direito e também a diferença entre regras e princípios, para a gente entender melhor a base teórica antes de entrar nas aplicações práticas. Os princípios gerais do direito são ideias e valores que servem como base para todo o sistema jurídico. Eles ajudam a orientar as leis, as decisões dos juízes e as interpretações que se fazem do direito. Quando a lei não é muito clara ou não existe uma regra específica para um caso, é nos princípios que o juiz busca apoio para chegar a uma decisão justa. A gente pode até dizer que os princípios representam o espírito do direito, ou seja, aquilo que o direito quer garantir e proteger, como a justiça, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e a boa-fé. Eles estão presentes tanto na Constituição quanto nas leis e até de forma implícita, guiando as decisões e o comportamento jurídico da sociedade. Um exemplo é o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser que exista uma lei dizendo isso. Outro exemplo é o princípio da proporcionalidade, que serve para evitar exageros e garantir equilíbrio nas decisões judiciais. Agora, sobre a diferença entre regras e princípios. Os dois fazem parte do direito, mas eles funcionam de maneiras diferentes. As regras, elas são mais diretas e específicas. Elas dizem exatamente o que deve ser feito em determinada situação. Por exemplo, é proibido dirigir acima de 60 km por hora. Essa regra é clara. Se você ultrapassar esse limite, tem uma consequência. Já os princípios, eles são mais amplos e flexíveis. Eles não dizem exatamente o que fazer, mas eles orientam como agir com base em valores. Por exemplo, o princípio da igualdade. Ele mostra que todas as pessoas devem ser tratadas de forma justa, mas a forma de aplicar isso pode variar de um caso para outro. Então, enquanto as regras valem de forma mais rígida, tipo cumpre ou não cumpre, os princípios funcionam por equilíbrio. Quando dois princípios entram em conflito, como o liberdade e segurança, o juiz precisa analisar qual deve pesar mais naquele caso em específico. Resumindo, as regras dizem o que fazer e têm aplicação direta, e os princípios servem como guias, mostrando o caminho mais justo quando a regra não é suficiente.
Eu sou a Raquel e na minha parte da pesquisa eu analisei como os princípios gerais do direito são aplicados nas decisões judiciais aqui na Tríplice Fronteira, usando como base a teoria do Dworkin. Para o Dworkin, o direito não é apenas um conjunto de regras, mas também de princípios que carregam valores morais, como a justiça, a igualdade e a dignidade humana. Ele defende que o juiz não deve aplicar a lei de forma mecânica, mas sim agir com integridade, buscando coerência com todo o sistema jurídico e com valores constitucionais. Essa teoria é especialmente relevante na Tríplice Fronteira, que envolve 3 jurisdições diferentes: Brasil, Paraguai e Argentina, representadas por cidades como Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Nessa região, as relações sociais ultrapassam as fronteiras diariamente, o que muitas vezes desafia a aplicação literal das leis. Por esse motivo, princípios como boa-fé, proporcionalidade, equidade e a dignidade da pessoa humana se tornam fundamentais. Exemplo: a boa-fé orienta as relações comerciais dentro das fronteiras. A proporcionalidade equilibra o controle do Estado com os direitos humanos. A equidade permite que as decisões jurídicas sejam justas diante aos diferentes contextos sociais. E a dignidade garante que o ser humano, independente da sua nacionalidade, esteja sempre no centro da decisão. Assim, na Tríplice Fronteira, os princípios gerais do direito funcionam como base ética que conecta diferentes sistemas jurídicos, permitindo decisões mais humanas e mais adequadas à realidade do local, buscando uma justiça que vai além da letra da lei. Dando continuidade ao que a Raquel trouxe sobre a aplicação dos princípios gerais nas decisões judiciais, é importante perceber que, na prática, eles não servem apenas para complementar a lei. Eles orientam o próprio raciocínio do juiz, diante de situações complexas, especialmente em regiões como a Tríplice Fronteira, onde diferentes legislações e realidades sociais se encontram. Um exemplo disso é o direito que os migrantes no Brasil têm de ter acesso a serviços básicos, como a saúde, a educação, mesmo sem sua documentação integral. Tal direito é garantido pela Constituição, principalmente nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, que estão previstos no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e no artigo 5º também da Constituição. Esse tipo de aplicação de princípios mostra que os princípios têm uma função concretizadora da justiça. Ou seja, quando o juiz não encontra a resposta na lei ou em alguma jurisprudência, ele pode fazer analogias por princípios para pautar as suas decisões. Agora eu trouxe um autor que se chama Lênio Streck e uma crítica que ele faz sobre o panprincipiologismo e a hipossuficiência dos princípios, que é o seguinte: o panprincipiologismo é a utilização exacerbada de princípios. Por exemplo, tem uma proposta de emenda constitucional que foi pautada no Brasil, que queria colocar a felicidade como um direito fundamental. Para Streck, tal decisão, se fosse consolidada, tal proposta, se fosse consolidada, seria uma proposta panprincipiológica, porque não tem necessidade, seria um princípio excessivo, certo? E do outro lado, nós temos a hipossuficiência dos princípios, que é quando eles são usados de forma exagerada ou fora de um contexto, perdendo a sua função de garantir coerência e justiça. Streck e também Ronald Dworkin, eles convergem ao afirmar que os princípios possuem densidade normativa e não podem ser relativizados conforme a conveniência do caso, pois representam compromissos morais e jurídicos que estruturam o próprio sistema de direito. Então, o panprincipiologismo seria o excesso de princípios, um excesso exacerbado, uma coisa sem necessidade. Já a hipossuficiência dos princípios seria quando o princípio por si só não é suficiente. Um exemplo prático disso são as leis que garantem a não poluição dos rios. É um princípio, só que é hipossuficiente. A lei por si só não basta. A lei por si só não é o suficiente para garantir que os rios não sejam poluídos no Brasil. Mas, em síntese, é isso. Os princípios mostram a sua verdadeira função, que é manter a integridade do sistema jurídico e auxiliar os juízes a pautar em decisões judiciais. E essa foi a nossa apresentação sobre os princípios gerais do direito e como são aplicados aqui na Tríplice Fronteira.